A partir de agora, vamos analisar o direito de petição previsto na Lei Orgânica da Polícia Civil. Direito de petição é assegurado a qualquer pessoa, física ou jurídica, independentemente de pagamento, o direito de petição contra ilegalidade ou abuso de poder e para a defesa de direitos. Então, o que é esse direito de petição que é assegurado a qualquer pessoa? Petição, pessoal, vem do verbo pedir. Trata-se, portanto, do direito de formular um requerimento ao poder público. E esse requerimento pode se destinar a se insurgir em face de uma ilegalidade ou de um abuso de poder, buscar, portanto, a correção dessa situação, buscar fazer com que o poder público tome providências para fazer cessar essa ilegalidade, para fazer cessar esse abuso de poder. E o direito de petição também se destina a defender direitos. Em nenhuma hipótese, a administração poderá recusar-se a protocolar, encaminhar ou apreciar essa petição, sob pena de responsabilidade do agente. A administração não pode, portanto, em nenhuma hipótese, e aqui eu acho sempre interessante destacar quando os dispositivos eles preveem essas vedações muito peremptórias. Então, os dispositivos normalmente eles trazem vedações, mas tem um monte de exceções. Esse aqui não. Ele fala que em nenhuma hipótese a administração pública pode se recusar a protocolar, encaminhar ou apreciar a petição. Então, a administração deve receber a petição, deve providenciar o necessário, deve processar, portanto, encaminhar essa petição até aquele que deva apreciar o requerimento ali. É claro que o direito de petição não faz com que os requerimentos devam necessariamente ser deferidos. O que não pode acontecer é a administração pública deixar de apreciar esses requerimentos, sob pena de responsabilidade de quem deu causa a essa não apreciação. Qualquer pessoa poderá reclamar sobre abuso, erro, omissão ou conduta incompatível no serviço policial. Ao policial civil é assegurado o direito de requerer ou representar, bem como, nos termos dessa lei complementar, pedir reconsideração e recorrer de decisões. Nós veremos que esta própria lei, ela disciplina os recursos, pedido de reconsideração, revisão, em relação às decisões que, por exemplo, imponham penalidades ao policial civil. Ok? Então, direito de petição é isso daqui. O nosso próximo tema é o elogio. Elogio que é conceituado no artigo 58. Entende-se por elogio, para os fins dessa lei, a menção nominal ou coletiva que deva constar dos assentamentos funcionais do policial civil, por atos meritórios que haja praticado. Então o elogio é uma menção, seja a um policial civil especificamente, seja a uma equipe de policiais civis determinada, que fizeram algo que mereça reconhecimento. E então esse reconhecimento vem por meio do elogio, que deve constar dos assentamentos funcionais do policial civil. Então, quem pegar ali os assentamentos vai olhar e vai ver, poxa, esse é um policial civil, ao que tudo indica, exemplar, porque ele tem aqui um elogio. O elogio destina-se a ressaltar morte, invalidez ou lesão corporal de natureza grave no cumprimento do dever. Esse elogio aqui não interessa a ninguém, né? Morte, invalidez ou lesão corporal grave no cumprimento do dever. Mas, embora não interesse a ninguém, é uma hipótese de elogio. O elogio destina-se a ressaltar também ato que traduza dedicação excepcional no cumprimento do dever, transcendendo, superando aquilo que é normalmente exigível do policial civil por disposição legal ou regulamentar, e que importe, portanto, ou possa importar risco da própria segurança pessoal. Então, é um ato de extrema coragem, é um ato que soma uma dedicação excepcional
dedicação excepcional com um risco à própria vida. Então, como o indivíduo, como esse policial civil é muito dedicado, ele acabou colocando a própria vida em risco para poder cumprir com mais que suas funções. Isso merece um elogio. E o elogio também se destina a ressaltar a execução de serviços que, pela sua relevância e pelo que representam para a instituição ou para a coletividade, mereçam ser enaltecidos como reconhecimento pela atividade desempenhada. Então, perceba que o elogio, ele se destina a ressaltar feitos que são de fato extraordinários. Tanto é que o artigo 60 vem e coloca que não constitui motivo para elogio o cumprimento dos deveres impostos ao policial civil. Se ele está tão somente fazendo o que se espera dele, ele não merece o elogio. É o que tem por trás desse artigo 60 aqui. O artigo 61 prevê que são competentes para determinar a inscrição de elogios nos assentamentos do policial quem? O secretário de segurança e o delegado-geral de polícia. Ouvido, no caso do delegado-geral de polícia, o Conselho da Polícia Civil. Então percebam que não é qualquer delegado de polícia, não é qualquer autoridade, não é o chefe dos investigadores, por exemplo, que pode fazer constar um elogio para um determinado investigador de polícia. Não, duas autoridades somente podem fazer que o elogio seja inscrito nos assentamentos do policial civil. O secretário de Segurança Pública e o delegado-geral de polícia. E nesse caso do delegado-geral de polícia, deve ser ouvido ainda o Conselho da Polícia Civil. Os elogios, nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 59, serão obrigatoriamente considerados para efeito de avaliação de desempenho. Então, só não é considerado para efeito de avaliação de desempenho o elogio decorrente de morte, invalidez ou lesão, ok? As outras duas hipóteses que vimos são necessariamente consideradas para avaliação de desempenho. Vamos analisar agora os deveres, as transgressões disciplinares e as responsabilidades, demais responsabilidades dos policiais civis. São muitas hipóteses aqui, tá? São muitas. Nós vamos ler todas elas juntos, aquelas que apresentarem um pouco mais de dificuldade de compreensão, nós vamos parar, analisá-la com um pouco mais de cuidado e é difícil pedir para vocês memorizarem todas essas hipóteses daqui, porque são muitas hipóteses, mas vocês têm que estar familiarizados com elas no seguinte sentido: vocês têm que saber o que são deveres e vocês têm que saber distinguir os deveres das transgressões disciplinares, e vocês têm que ter lido essas hipóteses a ponto de se familiarizar com elas. Então, quando aparece ali, por exemplo, na prova, em uma questão falando a respeito de dever de lealdade do policial civil, isso não pode soar estranho para você. Você tem que saber, de fato, lealdade é prevista como um dos deveres do policial civil. Então você tem que estar familiarizado com isso, tá? E é claro, você tem que saber ali, pelo menos dizer um, dois, três, até meia dúzia de deveres, meia dúzia de transgressões disciplinares, se preparando aí para uma eventual questão do tipo: candidato, cite X deveres do policial civil, cite X transgressões disciplinares, tá? E além disso, esses deveres e essas transgressões disciplinares, tendo essa boa noção, isso facilita de alguma forma o estudo da responsabilização administrativa do policial civil, que nós veremos logo em seguida, tá bom? Então, feita essa introdução, vamos então analisar primeiro quais são os deveres do policial civil. São deveres do policial civil ser assíduo e pontual, ou seja, deve ir ao trabalho e deve chegar no horário, ser leal às instituições, tá? Esse dever de lealdade, tá aqui o dever de lealdade, ele é bastante amplo, tá? O policial civil, ele deve ser leal à instituição dele, ele não pode,
Por exemplo, aqui, lógico, não será só um descumprimento de deveres, é algo mais grave, mas o policial civil não pode se valer da instituição para, por exemplo, praticar crimes. Tá? É lógico que isso viola um dever de lealdade à instituição. Cumprir as normas legais e regulamentares é dever do policial civil. É também dever do policial civil zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente daqueles cuja guarda ou utilização lhe for confiada. Ah, mas eu vou receber algum bem do Estado que eu vou ter que cuidar? Claro que sim. Seu armamento, sua arma de fogo, você recebe algemas, você recebe munições, você vai ter uma viatura à sua disposição, você deve zelar pela economia e conservação de todos esses bens. Você tem também que desempenhar com zelo, com cuidado e presteza, ou seja, de forma proativa e sem... presteza é um conceito que é o contrário de preguiça, de falta de vontade, ou, para usar um jargão que a gente usa na polícia, com o braço curto. Ah, não alcanço o microfone, olha, não alcanço, desculpa, não consigo te ajudar. Tá? Bracinho curto, é o cara ali que ele não faz nada, para ele tudo é difícil, tá? Então é justamente isso que não pode ser. Então você tem o dever de desempenhar com zelo e presteza as missões que lhe forem concedidas, usando moderadamente de força ou outro meio adequado de que dispõe para esse fim. Tem também que informar incontinente, ou seja, imediatamente, toda e qualquer alteração de endereço da residência e do número de telefone, se houver. Tem que prestar informações corretas ou encaminhar o solicitante a quem possa prestá-las, principalmente para quem está ali no plantão, que vai prestar informações do primeiro minuto até o último minuto do plantão, prestar informações corretas a partes, por exemplo, ou encaminhar o solicitante dessas informações a quem possa prestá-las. Olha, senhora, a sua demanda não pode ser atendida aqui pela delegacia, mas procura a Defensoria Pública, procura um advogado particular, se a senhora tiver condições de fazê-lo, procura o Conselho Tutelar, dá uma ida no fórum, Juizado Especial Cível, tá? Várias vezes a gente, então, não tem como resolver o problema da pessoa ali, mas a gente instrui, a gente encaminha para quem, de fato, pode ajudá-la, ajudar essa parte, esse solicitante, em sua necessidade. Comunicar o endereço onde possa ser encontrado, quando dos afastamentos regulares, proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial. Então, você tem que se lembrar, e vários dos deveres e das transgressões aqui, elas fazem isso, elas têm essa relação. Você, na sua vida particular, você deve se lembrar que você é policial civil. Então não fica bem para o delegado de polícia um dia estar decretando prisão em flagrante de alguém, no outro dia aparecer na TV porque tá bêbado, tá caindo de bêbado, foi pego dirigindo bêbado, bateu o carro, machucou alguém, né? Ou coisas que aparecem no noticiário, infelizmente, delegado bêbado agride mulher no meio da rua, né? Esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, isso configura uma inobservância dos deveres, seus deveres enquanto policial civil. Residir na sede do município onde exerça o cargo ou função, ou onde autorizado, tá? Eu resido em município diverso. Eu trabalho em um município e resido em outro município. Neste caso, eu, quando informo o meu endereço residencial, eu solicito a autorização do meu superior hierárquico, da delegacia seccional aqui no caso, para residir fora da sede do município onde eu exerço cargo ou função. Tá bom? Frequentar com assiduidade, para fins de aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos profissionais, cursos instituídos periodicamente pela Academia de Polícia, a boa e velha famosa Acadepol. É dever também portar a carteira funcional. É dever, olha esse aqui eu já vi cair. Você fala, isso aqui não vai cair nunca, não tem relevância, mas cai, justamente porque o pessoal pensa isso. Promover as comemorações do Dia da Polícia. Qual que é o Dia da Polícia, candidato? Você tem que saber. Tá? Dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes.
tá bom? Então promover as comemorações do Dia da Polícia, no dia 21 de abril, ou delas participar, exaltando o vulto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que é o patrono da Polícia Civil, tá certo? Então, memoriza isso aqui, que não é bobagem, tá? Isso cai, inclusive em fase oral e etc. Ser leal para com os companheiros de trabalho e com eles cooperar e manter espírito de solidariedade. Olha aqui, mais uma vez uma previsão de dever de lealdade, tá? Aqui com um outro enfoque. E é dever também do policial civil estar em dia com as normas de interesse policial. Também divulgar para conhecimento dos subordinados as normas referidas no inciso anterior. Então, havendo normas novas de interesse policial, você, como policial civil, você tem que estar por dentro delas. E também deve divulgar a subordinados essas normas de interesse policial. E manter descrição sobre assuntos da repartição, especialmente sobre despachos, decisões e providências. Esses são, portanto, os deveres do policial civil. E quais são as transgressões disciplinares? Então, os deveres. Quando a gente fala dos deveres, eu estou falando de uma série de providências que o policial civil precisa adotar. São posturas, são condutas que o policial civil precisa adotar. Agora, quando eu falo em transgressões disciplinares, eu estou falando de condutas que o policial não pode adotar, não pode praticar. Tá? Então, são transgressões disciplinares. Manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, salvo por motivo de serviço. Eu sou policial e o meu brother é o maior traficante ali de onde eu moro. Isso não pega bem, né? É lógico que não pega bem. Então, é uma transgressão disciplinar manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, salvo por motivo de serviço. Se você tiver infiltrado, por exemplo, é claro que você vai aparecer em público com essas pessoas. Você não pode, tampouco, constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública. Então aquela história, como eu sou policial civil, como eu sou delegado, eu tenho um certo prestígio, então eu vou lá com você e lá eu dou uma carteirada e você vai ver que o negócio vai andar melhor. Não pode fazer isso. Você não pode se constituir procurador de partes, deixa que eu te represento, ou servir de intermediário. Você intermedia os interesses da parte em relação à administração pública, tá? E aqui existe uma exceção, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge, e aqui entende-se cabível também abranger o companheiro, tá? E o parente até segundo grau. Parente até segundo grau são pais, avós, filhos, netos e irmãos, tá? Tio não entra, primo não entra, mas ninguém entra, tá? Então, somente se admite que o policial civil se constitua procurador de partes ou sirva de intermediário perante qualquer repartição pública quando se tratar de interesse de cônjuge ou companheiro ou parente até segundo grau. E é também considerada transgressão disciplinar descumprir ordem superior, salvo quando manifestamente ilegal, representando neste último caso, de ordem, melhor dizendo, manifestamente ilegal. Mas os comentários a esse inciso a gente deixa para o próximo bloco.